Olá, seja bem-vindo a mais um momento em que, nos dias vividos por nós aqui de isolamento social, e aí não podendo nos reunir presencialmente, temos a oportunidade de, usando elementos das redes sociais, temos um mínimo de comunicação e, na verdade, com muito prazer, também ter um pouco de exposição na palavra do Senhor. Aqui na igreja hoje seria dia de estudo bíblico, e nós estudaríamos Romanos 14. Eu quero levá-lo, então, à leitura de Romanos 14, do versículo 13 ao 23. À medida em que expomos o texto, eu peço que você tenha a sua Bíblia para nos acompanhar. Então vamos lá. Neste parágrafo de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve aos que ele já havia denominado nos versículos 1 e 2, deste mesmo Romanos 14, de fortes na fé. A gente fala isso entre aspas. E ele faz isso com o objetivo de alertar a esse grupo de cristãos que o uso errado de conhecimento que eles têm pode ferir a consciência do irmão que é mais fraco, que é mais inexperiente, que é mais imaturo, de maneira desnecessária, e tornar-se um motivo de tropeço e um empecilho para a fé e para a caminhada cristã desse outro grupo de pessoas, os mais fracos, os mais imaturos. Durante a exposição do texto, pegando na medida do possível versículo por versículo, nós temos o seguinte: olhem para os versículos 13 e 14, dizem assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impuro. Vejam, quando Paulo diz não julgueis uns aos outros, ele nos remete ao que Jesus disse, registrado em Mateus 7, 1 e 2, que é a mesma coisa, não julgueis para não ser julgados. A espécie de pedra de tropeço ou de impedimento que o apóstolo Paulo tem em mente aqui tem a ver com um mau exemplo que poderia levar uma outra pessoa a pecar. Um cristão mais novo, mais imaturo, mais inexperiente na caminhada com o Senhor e na fé em Jesus, ele pode tropeçar, de acordo com o versículo 21 desse mesmo Romanos 14, se ele seguir o exemplo de um cristão mais maduro para o que ele não está preparado, para o qual ele não tem ainda maturidade suficiente. Isso faz com que a sua consciência não aprove o que ele realmente faz. É bom nos lembrar de um fato. O apóstolo Paulo sabe que nada é impuro. Ele já disse isso no versículo. Nada é impuro em si mesmo. Mas, para o homem que acha que é impuro, torna-se impuro. Então o pecado, a corrupção moral, o mundanismo e coisas desse gênero, elas se localizam na mente das pessoas e não nos objetos. Tito 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. Então Tito corrobora com Paulo ao afirmar que o que é impuro para o impuro. Para o puro, nada, evidentemente, de bom a moral é impuro. Ou ao contrário, tudo para o puro, tudo de boa moral é puro. Versículos 15 e 16. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer ou destruir, no grego apolume, que é uma referência à destruição eterna. Então, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Para aqueles que acham que ser cristão, porque existem pessoas que acham que ser cristão é viver numa prisão, num impedimento de ir e vir, de fazer as coisas, de desfrutar da vida. Eu quero afirmar que existe liberdade sim. A liberdade cristã está nas boas coisas da fé cristã,
Mas um cristão não deve agir de modo que esse bem seja blasfemado. Lutero, por exemplo, um dos reformadores do século XVI, diz que nós somos os mais livres seres da criação de Deus. Mas não podemos e nem devemos permitir que a nossa liberdade arruine os nossos irmãos na fé, que são mais fracos, mais imaturos na caminhada com o Senhor. E aí a gente conclui esse versículo dizendo o seguinte: questões amorais, elas podem se tornar morais caso destruam a comunhão de alguém com Cristo. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O reino de Deus é uma realidade presente. Está definido como vida cristã, vida com honestidade na conduta em justiça, paz e harmonia e também alegria, conforme o verso 18. 1 Coríntios 4:20 diz: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Então, em lugar de entrar em conflito, o apóstolo Paulo insiste com os crentes a buscarem aquilo que proporciona a paz e a edificação uns dos outros. Versículo 19 de Romanos 14. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O edificar o outro aí é o mesmo que edificar uma personalidade cristã celestial, edificar a vida comum. Versos 20 e 21. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Vejam, embora todas as coisas sejam puras, o contexto aqui parece indicar que Paulo fala àqueles cristãos mais maduros, mais experientes na fé, dando-lhes mais ou menos o seguinte recado: olha, para você, o mais maduro, o mais experiente, comer carne e beber vinho não tem problema nenhum. Mas há aqueles para os quais fazer essas coisas é um escândalo, ou ele pode vir a tropeçar. Então Paulo diz assim: não faça isso. Ou seja, evite, não destrua a fé desse irmão mais fraco, desse irmão mais imaturo, fazendo coisas que de repente ele, por causa do escândalo que isso possa provocar na vida dele, tenha a sua fé abalada. E ele usa a palavra destruir. Então a ideia é a de perder realmente esse contato com o Senhor. Versículos 22 e 23. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Aqui fica claro que cada um de nós cristãos devemos ter um padrão de conduta correto, um padrão de moral, um padrão moral e espiritual corretos. Porque tendo uma conduta correta, não haverá escrúpulos de consciência quanto ao comer, mas na conduta errada, com um padrão que resultou de uma maneira de viver no passado, isso pode resultar em condenação. É significativamente importante que o crente tenha um padrão correto para a sua consciência, e que o ajude, e ajude os seus companheiros crentes a alcançarem também esse padrão. O cristão mais maduro, mais experiente na fé, deve fugir de tudo que possa impedir o seu companheiro crente de alcançar um padrão correto. Tudo que separe o seu companheiro crente de uma comunhão com Cristo. Quais lições a gente pode tirar desses textos? Aquele crente mais maduro, mais experiente na fé, que professa fé em Jesus, que professa ter fé em Jesus, ele deve se esforçar por viver em união com o crente mais maduro, mais imaturo, mais fraco, mais novo na fé, para não atrapalhar a sua caminhada com Cristo. E, em segundo lugar, todos os crentes em Cristo devem ter o cuidado e vigiar constantemente o seu testemunho pessoal em todo e qualquer lugar em que estiver, viver e conviver. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.